me segue sabe que eu sou machadiana, ou seja, sou uma pesquisadora da obra de Machado de Assis. Meu mestrado foi sobre as crônicas de Machado. E já sabe também que o escritor carioca, porque eu sempre repito isso, né? Escrevia seus romances aos pedaços em revistas e jornais daquela época, né? Isso não era uma característica apenas de Machado de Assis. Quase todos os romancistas da época faziam da mesma forma, que era uma maneira até inteligente, né, do escritor. Primeiro, ele recebia enquanto estava escrevendo o livro, né, não precisava acabar a obra, e ele ia testando a popularidade do texto, a viabilidade para depois ser publicado em volume. Então, se você estudar literatura, você vai ver que tem escritores, inclusive, que vão alterando a história de acordo com a receptividade do público, igualzinho novela, tá? É uma obra muitas vezes aberta. Em virtude desse hábito, a história de Casa Velha, nosso livro de hoje, naquela época não chegou a ser publicada em volume, não chegou a ser publicado em livro. Essa história ficou perdida nas edições antigas da revista A Estação, que era a magazine que tinha publicado essa história entre 1885 e 1886. E só em 1943, graças à crítica Lúcia Miguel Pereira, graças aos esforços dela, é que então a história de Casa Velha foi publicada, impressa, né, em volume. Então nesse vídeo eu vou resumir a história, analisar e chamar a sua atenção para os principais pontos e características da narrativa. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, escritora, mestre e doutora em literatura e já peço para você não se esquecer de deixar seu like e, se possível, se inscrever no canal para ter sempre essas dicas de leitura, né? Tem gente que faz um movimento, vem primeiro buscar uma ideia de leitura aqui no canal e tem gente que lê o livro e depois volta para ver o vídeo. Você escolhe o melhor caminho para você. Começo dizendo que para fazer esse vídeo eu resolvi fazer uma experiência diferente. Não usei nenhuma edição impressa, mas a edição que está no site Domínio Público, que eu estou deixando aqui para você conhecer, se você ainda não conhece, já que a obra toda de Machado de Assis está disponível gratuitamente nesse site. Então você não precisa comprar nenhum livro, não é desculpa falta de dinheiro para ler Machado de Assis. E uma outra experiência que eu fiz é que eu li no celular. Eu queria ter essa experiência de leitura. No site do Domínio Público você vai encontrar duas versões. Uma disponibilizada pela USP e outra pela Biblioteca Nacional. Você pode escolher qualquer uma das duas. É a mesma história. Só não confunda com outra obra de Machado que chama-se Relíquias da Casa Velha e que na hora que você fizer a busca vai aparecer. Então Casa Velha é uma coisa, Relíquias da Casa Velha é outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu escolhi a versão da USP, né? Nenhuma razão especial, porque eu sou uspiana, talvez. Que na verdade essa versão é uma cópia da edição da editora Paz e Terra, que saiu em 1986. Como o PDF só tinha 39 páginas, não me incomodou ler no celular. Claro que eu vou sempre preferir o papel, mas eu acho que já temos de ir nos acostumando com mais e mais leitura digital, né? Não tem sentido em pleno século XXI a gente derrubar árvores, né? Então vai ser complicado cada vez mais para a indústria do impresso. Vamos à história.
O narrador, ele é em primeira pessoa e ele é um padre ou um cônego, né, que é a mesma coisa, e sobre o qual nós não vamos saber o nome, né? Então, durante toda a história, a gente fica sabendo, porque esse padre narrador nos conta que ela aconteceu em 1839 e no Rio de Janeiro. E o que esse padre tem a ver com a história? Ele queria escrever um livro, a história do primeiro reinado. Quem fez o primeiro reinado, gente, Dom Pedro I, né? E para isso ele quis pesquisar na biblioteca de um antigo ministro que já havia morrido. Assim, ele pede para outro padre, que é o padre Mascarenhas, esse a gente sabe o nome, que conhece a viúva do ex-ministro, que se chama Dona Antônia, para que o padre Mascarenhas interceda por ele e deixe que ele pesquise os papéis e os livros do seu finado marido. No começo, a Dona Antônia, que era muito cheia dos trique-trique com as coisas do ex-marido, resiste um pouco, mas ela acaba cedendo e o jovem padre, então, passa a frequentar ali a propriedade, onde tem a biblioteca, diariamente. E ele acaba se envolvendo com a família, né, nas questões ali familiares. Claro, né, que você vai me perguntar qual o nome da propriedade. Ora, ela era apelidada, né, era uma grande casa, uma casa conhecida de gente rica, e ela era apelidada pelo povo ali da região por Casa Velha. Uma casa que o padre narrador diz ser do século passado, então meados dos anos 1700, isso a gente sabe lá no começo. Mas depois nós vamos saber que ela foi realmente construída em 1780 pelo avô de Dona Antônia. Era uma propriedade, de novo, de gente rica, uma casa muito grande, muito bem decorada, decorada com luxo, com muitos empregados, convidados e também com agregados. E o agregado é uma coisa que você tem que saber, porque ele aparece muito na literatura brasileira, porque ele era uma figura comum aqui no Brasil. Os agregados, eles eram pessoas que podiam ser aparentadas ou não, e que moravam com famílias que tinham mais posse, às vezes uma tia que era sozinha, um amigo, tal. O narrador diz que Dona Antônia governava esse pequeno mundo com muita discrição, brandura e justiça. Palavras dele, fecha aspas. Ou seja, era uma mulher acostumada a mandar, acostumada a ver seus desejos satisfeitos. E aí, se você não conhece muito a obra de Machado, você pode pensar que a história vai tratar da casa por causa do título, mas isso é não conhecer Machado de Assis. O escritor, ele vai contar a história de amor de Félix, que é o filho único da Dona Antônia, de seus 20 e poucos anos, e de uma agregada da família chamada Lalau, de não mais de 17 anos, né? E a Lalau era muito vibrante, muito espevitada, graciosa, né? E essa história vai mostrar como que a mãe, a Dona Antônia, se opunha ao namoro dos dois. Primeiro, Dona Antônia, quando soube que o padre iria à Europa dali a alguns meses, ela pede a ele que persuadisse o seu filho Félix a ir junto, uma vez que o rapaz já havia várias vezes se recusado a viajar quando a mãe havia sugerido. O padre percebe que tem ali alguma razão que Dona Antônia não estava querendo revelar no modo como ela insistia na viagem do Félix, né, do filho. E ainda no dia seguinte, ela vai ali na biblioteca e ela dá ao padre uma antiga e bonita boceta de rapé que havia sido do seu marido.
E antes que você comece a pensar bobagem, quero explicar que boceta de rapé era uma caixa, né? Uma pequena caixa onde se guardava o tabaco em pó. Era uma caixa muito bonita mesmo, o padre acha ela muito bonita, né? Mas ele percebe que o presente é ali uma maneira de conquistá-lo, né? Para o projeto da viagem de Dona Antônia. E ele se sentiu até um pouco com vergonha em aceitar o tal presente, mas ele não podia ali recusar. Bem, o padre fala com o rapaz que obviamente não se interessa pela viagem. E o padre então, fez a sua parte e não insistiu mais. Um dia chegam à Casa Velha uma amiga de Dona Antônia, a Dona Mafalda, e a sua sobrinha Lalau. O narrador, que é o padre, né, ele nos conta que Lalau, abre aspas, tendo ficado órfã desde 1831, Dona Antônia cuidou de lhe completar a educação. Sabia ler e escrever, coser e bordar, aprendia agora a fazer crivo e renda. Então, a menina ficou órfã e ela se tornou ali uma agregada da família de Dona Antônia. Né? Ela tinha essa tia, mas ela também passava muito tempo na Casa Velha. E a Lalau, em troca, ela amava sinceramente aquela família. No dia seguinte, a Lalau foi lá ver o padre na biblioteca, né? Ela não o conhecia, e olhando o retrato do ex-ministro, ela começou uma frase dizendo, abre aspas, muito parecido, mas ela não termina a frase. Esse recurso de um retrato se parecer com alguém será utilizado novamente por Machado em seu romance Dom Casmurro, né? Então veja o vídeo aqui no canal, né? Eu vou deixar na inscrição, porque esse é um recurso interessante, porque ele sempre deixa uma dúvida no ar. O fato de alguém em um retrato se parecer com outra pessoa, isso será que sempre indica um sinal de consanguinidade, de parentesco, né? Então, eu gosto muito dessa armadilha que Machado faz. Talvez a menina estivesse apenas se referindo ao Félix, era parecido o pai com o filho, mas isso fica no ar. O padre, depois observando Lalau e o Félix, ele concluiu rapidamente que os jovens estavam enamorados e que a viagem que Dona Antônia tanto queria que o filho fizesse, né, com certeza fazia parte ali do objetivo de Dona Antônia de separar os jovens. Passam alguns dias, o padre fica doente, acamado, e o Félix vai visitá-lo. E ali, num ambiente longe da Dona Antônia, né, eles conversam sobre Lalau e Félix lhe conta que a sua mãe quer casar a Lalau com o Vitorino. E quem era o Vitorino? Era um homem muito simples, um oficial do cartório, filho do homem que consertava as carruagens da Dona Antônia. E aí o Félix confessa ao padre que ele gosta da Lalau e que ele gostaria de se casar com ela, mas que ele acha que a Dona Antônia será contra. Então, ele ainda não falou com a mãe, mas ele conhecendo a mãe, ele sabe que ela será contra. Aí, assim que o padre melhora de saúde, ele vai então fazer vezes de cupido, ele vai conversar com Dona Antônia sobre o casamento dos dois. Mas a mulher, ela é absolutamente contrária, né, aos argumentos do padre, e quando ela vê que ela está perdendo os seus próprios argumentos, parece ali que ela tem uma ideia e ela diz ao padre que ele também a apoiaria se soubesse a verdade. E aí isso fica assim meio no ar, ela não conta de imediato qual é essa verdade.
Logo depois chega à Casa Velha uma baronesa e a sua neta, a Sinhazinha, que são amigas de Dona Antônia. E fica claro ali para o padre que a Dona Antônia não quer casar o filho com a Lalau porque ela quer casar com a neta da baronesa, quer que o Félix se case com Sinhazinha. Em seguida, né, Dona Antônia conta a tal verdade ao padre, que o seu marido falecido era, na verdade, o pai de Lalau. Apesar do padre desconfiar se aquilo era verdade ou não, ele acabou acreditando quando o coronel Raimundo, que é o tio do Félix e que frequenta a casa, conta que o ex-ministro era um maroto, né, nas palavras dele, né, e dado a muitos amores com mulheres. O padre acaba contando a história que a Dona Antônia lhe contou ao Félix e depois a própria Lalau, porque ele vê o sofrimento da menina que de uma hora para outra passou a ser abandonada ali pelo Félix, né? E ele achou justo que ela soubesse o porquê, não achasse que tinha qualquer outra razão. Havia então um grande impedimento, eles seriam irmãos. Lalau, quando sabe de tudo isso, ela volta para a casa da tia e a história estaria encerrada se o padre um dia não achasse, entre os livros e papéis ali que ele estava pesquisando, um bilhete do ex-ministro a alguém, não se sabe quem, falando de um anjinho, de uma criança que morreu. Ele acha que pode ser alguma coisa a ver ali com a mãe da Lalau, ele pega o papel, ele vai até a casa da tia da Lalau, lhe mostra o bilhete, lhe conta tudo. A tia diz que a cunhada e o ex-ministro tinham tido realmente uma grande paixão, tinham tido um filho e que esse havia morrido em seus primeiros dias de vida. Mas que esse filho, com certeza, não era a Lalau, pois quando a mãe da Lalau veio do interior, né, a Lalau já era nascida. Animado com a descoberta, né, o padre vai contar a Dona Antônia que, para sua surpresa, lhe confessa que nunca soube desses amores do marido e que havia inventado toda aquela história para separar o seu filho Félix de Lalau. Mas, em virtude de tudo que ela estava sabendo ali, ela tinha ficado muito arrependida e que sim, os dois podiam se casar. O padre foi correndo contar ao Félix, o Félix ficou imensamente feliz. Entretanto, quando o padre foi contar para Lalau, a reação da Lalau não foi a mesma. A moça disse que não podia se casar com o filho do homem que envergonhara a sua família, né? Então, era o amante ali, era o filho do amante de sua mãe, né? E ela não aceitaria isso, né? Ela tinha muita vergonha da mãe ter tido esse amante, esse homem casado e tal. Muita gente tentou convencer Lalau do contrário, mas a moça continuou irredutível na sua posição. Tempo depois, o padre narrador nos conta que ela se casou com o Vitorino, né, o escolhido da Dona Antônia, e o Félix se casou com Sinhazinha. E arremata dizendo que não sabe se foram felizes, mas foram sinceros. Bem, então agora essa é a história, né? Vamos analisar um pouco alguns pontos importantes, né? Muita gente diz que o livro, apesar de ter sido escrito em 1885-86, fase em que Machado não era mais romântico, mas realista, acredita-se que o escritor tenha se utilizado de coisas suas que já estavam escritos antigos, de sua fase romântica. Eu não concordo com esta análise. Por quê? Porque eu acho que essa história pode até parecer romântica, mas ela não é. Se ela fosse romântica, o Félix e a Lalau teriam vivido
todos os empecilhos criados por Dona Antônia ao casamento, à união dos dois, mas no final, como acontecia sempre, né, no romantismo, o bem e o amor sempre triunfavam, né? E eles teriam ficado juntos e seriam felizes para sempre. Essa é uma característica do romantismo, né? O amor sempre tem muitos problemas, mas ele sempre vence no final. Agora, não foi isso que aconteceu, né, em Casa Velha. A história de Casa Velha mostra a maldade de Dona Antônia, né, de como ela cria uma história, de como o dinheiro e a posição falaram mais alto. Apesar dela gostar sinceramente da Lalau, ela queria um partido melhor para o filho e não se importou se os dois se gostavam e se viessem a sofrer com uma separação. Que é algo mais realista do que isso, assim, é o que a gente vê na vida real. As pessoas não são boazinhas, né? As pessoas pensam muito no que elas desejam e não na felicidade do outro. Bem, outro elemento realista é que em determinado momento o padre, ele mesmo, ele desconfia que ele também esteja apaixonado por Lalau. E resolve então, já que ele, como padre, não poderia ter essa paixão, ele resolve essa questão internamente, determinado a fazer a felicidade da moça, mesmo que seja com outro homem, com o Félix. Ora, naquela época, escrevendo numa revista, dizer que um padre estava apaixonado era quase uma heresia. Era preciso muita coragem do escritor. E isso, gente, não cabia nas histórias cor-de-rosa do romantismo. Eu já expliquei várias vezes. No romantismo, tudo era cor-de-rosa, não havia a dureza do realismo. Mas um padre se apaixonar já era uma coisa do realismo. Por quê? Porque padre se apaixona, né? Como qualquer ser humano, né? Padre pode se apaixonar e não tem nenhum problema. Além disso, eu acho genial a escolha do título, pois aparentemente, e apenas aparentemente, se refere ao imóvel. Na minha opinião, Machado, ele está querendo nos mostrar como era velho o costume de querer casar alguém por dinheiro, né? Como era velha a Dona Antônia, que ele diz em um momento que ela não saía de casa, né? Ela vivia sempre em volta ali do seu reino, né? Ela vivia então no passado. É uma crítica de Machado a antigos costumes que ainda perduravam no final do século XIX. Então, não era só a casa que era velha, os costumes eram velhos, a proprietária da casa era velha. Há ainda a ironia fina, que é uma marca da escrita de Machado, né? Ao dizer no final que não sabia se os jovens tinham sido felizes. Ora, muito provavelmente não foram. O narrador sabe disso, nós leitores também sabemos disso, mas é como se Machado estivesse nos dizendo que para muitos a felicidade não era importante. O importante mesmo era o dinheiro e a posição social das antigas e ricas famílias. Ou seja, era uma crítica social. E crítica social é do realismo, não é nunca do romantismo. No romantismo, o escritor vê, mas ele não escreve sobre, tá? Então, é tudo cor-de-rosa. Casa Velha é uma história curta, fácil de ler, e o narrador, o padre, que não sabemos o nome, conduz a trama pelo seu olhar, um olhar que é de fora, mas que é bastante esperto, bastante agudo, né? E nos envolve na história. Passa a ideia para nós e para a família também de Dona Antônia de um narrador confiável,
principalmente porque é padre, como se os padres não tivessem uma classe social, não pertencesse a nenhuma classe social, que não é bem verdade, ou um interesse financeiro, o que também não é bem verdade, tá? Mas ele usa dessa credibilidade dos homens da igreja. Casa Velha já foi classificada como novela por ser uma narrativa mais curta, mas também já foi classificado por romance e por conto. Você me pergunta, o que eu acho? Eu acho que é um conto, tá? Na minha opinião. Mas não há um consenso sobre isso. Se você pegar, há muitos livros que são considerados romances muito curtinhos. Agora, a novela, ela está caindo em desuso dizer que um texto é uma novela. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma longa tradição de novela, de entender novela como as novelas de televisão. Então hoje você dificilmente vê um texto classificado como novela, a não ser as de televisão. Um texto escrito, ou ele é uma crônica, ou ele é um poema, ou ele é um conto, ou ele é um romance. Dificilmente você vai ver alguém usar o intermediário entre conto e romance, que seria novela. É isso. Se você puder, deixe seu like, e se puder também, acompanhe as minhas crônicas todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever e até o próximo post.